Sim? Sim. Tenho que falar um bocadinho mais para o microfone. Ok. Ok? Ok. Ora bem, pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio de Política para Jovens. Hoje estou acompanhado por uma senhora, não uma senhora, por uma mulher incrível, professora de História, historiadora, professora do básico, do secundário. É historiadora, não é? Aprendi a fazer história Aprendeu. na universidade. Maravilhoso. Que mais? Foi minha diretora de turma, foi minha professora de História e é uma mulher incrível. E acho que, epá, não tenho muito mais a dizer. A professora presente-se convosco na atividade de verão. Obrigada, Henrique. Olha, depois destas palavras, quem ficou completamente engasgado e mudo fui eu. Do incrível, mas agora o que é que poderei dizer mais sobre mim? Que sou incrível, eu não tenho coragem. Mas essa palavra ficou aqui a cintilar à frente dos meus olhos, tipo uma luzinha a piscar, a acender e a apagar. Olha, então, já disse aquilo que me traz aqui, aquilo que me marca mais o meu percurso e o motivo pelo qual eu aqui estou consigo é que de facto fui sua professora de História, não é? Sua diretora de turma, por isso é que me convidou. Portanto, a maior parte dos últimos anos eu tenho trabalhado no ensino secundário, a lecionar História com alunos, com jovens dos 16 aos 18 anos, maioritariamente, mas antes disso tenho uma licenciatura em História pela Universidade Nova. Depois disso, como eu entendo a História como uma ciência do social, inscrevi-me no mestrado de Sociologia, que frequentei, que tive aproveitamento da parte curricular e depois não entreguei a tese. Porque já andava a fazer muitas outras coisas e por isso mesmo não tenho o grau de mestre. Sou licenciada. Fiz durante os primeiros anos em que trabalhei a seguir à licenciatura, participei em projetos de investigação em História, lá da faculdade, e depois optei por ficar apenas com o ensino, porque o ensino é muito apelativo, eu gosto muito da escola, de estar na escola. E por isso optei por essa via apenas, porque também a idade começa a pesar e a pessoa já não consegue fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. É impossível. E optou pelo ensino e é exatamente o ensino que vamos pegar hoje. Vamos falar sobre o ensino português. Enquanto professora vai-nos dar algumas informações, aquilo que puder dar, não é? E vamos aquilo que eu souber. Souber e puder. Depois também vamos falar um bocadinho sobre as eleições portuguesas que foram no domingo passado. E depois um tema. Eu trouxe um tema que a professora não sabe e espero que a professora também tenha trazido um tema que eu não estou à espera. Pode pensar, enquanto fazemos o episódio, pode pensar num tema. Tá bem. Ora bem, vamos começar então com a educação. A educação portuguesa tem passado por diversos problemas, por diversas questões. Ultimamente tem sido alvo de confrontos sobre ideologias de géneros e pais, mães, alunos que se têm confrontado imenso com essas questões. E eu quero saber, havendo esta transformação toda, porque estamos a entrar num outro patamar, estamos a entrar nos loucos anos 20 do século XXI, e então eu quero saber o que é que a professora acha desta nova geração de alunos e da escola em si, não é? Dos dois. O que é que acha desta nova geração de alunos e da escola? E eu que vinha aqui a pensar que vinha aqui falar sobre a questão das mudanças. Não, mas já vamos lá. A escola reflete a evolução da sociedade, não é? E muitas vezes há um certo desfazamento. A escola para, como muitos setores da sociedade, alguns param, estagnam e têm dificuldade em se adaptar às mudanças. E as mudanças nos últimos tempos têm sido muito aceleradas, não só pela introdução das novas tecnologias, como também por essa questão que mencionou aí, a questão do género, não é? Da aceitação de múltiplas variantes. E não é fácil para as pessoas. Há pessoas que ficam agarradas a um certo convencionalismo, há pessoas que não compreendem o que se passa à volta
E a escola reflete tudo isso: a confusão, a perplexidade, a falta de compreensão, e muitas vezes a dificuldade em se ajustar e aceitar até as mudanças que estão a ser operadas à sua volta, no todo social. Ok. Mas, Então, mas diga. não podemos levar a mal nem criticar tudo isso, porque isso é o ser humano, é mesmo assim, não é? É perplexo, às vezes custa-lhe aceitar as mudanças, tanto temos que aceitar essa diversidade também de reação à mudança. A mudança. Ok. Então, mas estas novas gerações, nós fomos a penúltima. Nós fomos a penúltima Turma, turma, 12º. 12º ano, fomos os últimos que a professora acompanhou desde o 10º até o 12º ano e acompanhou um crescimento e acompanhou também uma transformação da nossa geração. Hoje recebe alunos de outra faixa etária. Nós éramos alunos de 2005, hoje a professora dá aulas a alunos de 2007. E 2008. 2007, 2008. Logo, existe aqui uma diferença, uma disparidade de idades. E presumo que não seja só de idades, como também de pensamentos e objetivos, não é? Estou a pensar. É muito difícil a um professor conhecer os alunos logo no 10º ano. As pessoas vão se conhecendo e há uma mudança também para eles muito grande. Vocês devem ter sentido um choque enorme entre o ensino básico e o ensino secundário. Não sentiram também esse fracionamento? Claro. E muitas vezes retraem-se e não se dão muito a conhecer. No 10º ano é difícil conhecer verdadeiramente os alunos e os alunos conhecerem os professores. Agora, e depois o facto de haver alguns anos e as turmas também têm uma certa dinâmica. Não é uma espécie de terceira personalidade. É o eu e é o grupo. E nem sempre isso significa haver uma mudança real em termos de geracional, ou seja lá o que for. Não é? Portanto, eles são de facto diferentes de vocês quando estavam no 10º ano, mas isso não significa que seja significativo em termos de pessoas muito diferentes. Estes dois grupos que eu tenho este ano são diferentes do vosso grupo. Mas não significa que eles sejam muito diferentes em termos estruturais. Acha que eles estão menos preparados do que aquilo que nós estávamos? Eu vou-lhe ler aqui uma notícia do Expresso. Sim. Que diz o seguinte, que a geração Z, os novos eleitores contam como são, e depois fala sobre a seguinte questão: são menos autónomos, mais ansiosos e mais tolerantes. Cresceram entre a crise e uma pandemia, não pensam a longo prazo e não querem a vida de trabalho que os pais têm. Vamos esquecer a parte dos pais, da vida de trabalho dos pais, mas sim a questão são mais ansiosos e são mais tolerantes e são menos autónomos. Sim. Pelo menos nós, quando éramos seus alunos, levávamos muito na cabeça porque a professora dizia que não éramos autónomos, não é? E eu quero saber agora, com os seus novos alunos, 3 anos mais novos que nós, o que é que a professora tem a dizer desses alunos? São menos autónomos? Menos autónomos, sim. Muito menos autónomos, porque entretanto eu já acompanhei a vossa evolução, penso que vocês ganharam autonomia. E, portanto, agora voltei a ter alunos menos autónomos. Mas também é preciso ver uma coisa. É que quando eu me queixo de que os alunos são muito imaturos, eu relaciono a falta de autonomia com uma certa imaturidade. São muito imaturos, mas também é preciso ver que eu envelheci. E, portanto, que a distância também é muito grande da minha parte. É natural que eu veja os mais novos cada vez mais distantes. Exatamente. Okay. Mas é preciso ter em conta isso. Eu acho também muito imaturos, mas eu também estou a envelhecer. Portanto, a distância em relação aos jovens é cada vez maior. Claro que eu faço sempre aquele exercício que é comparação com outros grupos, outras gerações e comigo própria. Claro que o contexto em que eu vivi é totalmente diferente, não pode ser comparável, mas eu recordo-me que às vezes falava convosco sobre isso, porque eu com 16 anos tinha emoções, tinha um crescimento, tinha problemas muito semelhantes aos jovens que têm hoje 16 anos. O contexto em que eles viveram que os molda de maneira diferente, como moldou a mim, não é?
contexto em que eu vivi era diferente. Sim, sim. Mas as emoções são iguais. O contexto que a professora viveu foi pós 25 de Abril. Eu tinha 16 anos no 25 de Abril. É. 25 de Abril. Em mais 50 agora. Tem mais 50. Professora, a escola portuguesa tem inúmeros problemas, como sabemos. Aliás, uma das pastas mais complicadas de gerir é a da educação. Sim. É a da educação, finanças e a da saúde. São das pastas mais difíceis de gerir. E eu quero. Não se preocupe. E eu quero te perguntar o que é que acha que devia mudar para o próximo ministro, visto que já vamos a eleições e aí vai-se formar governo. Esperemos, vamos ver o que é que acontece. Já vamos a esse tópico também. Eu quero saber o que é que pode mudar, porque realmente, vamos lá ver. A educação precisa de ser reestruturada, pelo menos a meu ver. E sempre nos disseram que o método de ensino acho que o método de ensino que falavam que é o mesmo desde a altura em que foi instaurada a educação em Portugal. Não. Mas Não, havia muito. havia uma frase que usavam, não era o método de ensino, mas era a mesma coisa da altura em que começou e agora. Sim, que os professores dão sempre a mesma maneira. Exatamente. Isso mesmo. Não. Isso também não será bem assim, mas podemos falar um pouco sobre isso Então, se quiser. Vamos à pergunta. Em termos de O que é problemas. que acha que deva mudar a partir de agora, ou a partir do próximo governo, não é? Para melhorar alguns pontos da educação. Ok, então, a propósito disso, já lhe confidenciei, antes de começarmos esta entrevista, que falei com alunos meus, porque os alunos devem ser ouvidos também sobre estas questões. E achei graça porque eles não detectam problema nenhum, está tudo bem. Portanto, a reação deles foi: de facto, há aqui umas coisas no meu horário que podiam melhorar. O meu horário, temos aqui uma aula a meio da tarde, isto não tem ponta para onde se lhe pegue. Se tirássemos esta aula e puséssemos, portanto, centraram as coisas em função do horário deles. É um 10º ano, não é? Portanto, esta perspectiva, o todo, não sentem muito os problemas, portanto, centram as coisas mais neles próprios e focaram o horário. Eu achei imensa graça. De facto, tive depois a falar também com um colega, a contar-lhe a história, e ele lembrou-me o professor João Barroso, que é um especialista na questão da política educativa, ter dado uma ideia que eu achei fantástica e disse logo: eu vou utilizar essa imagem, que disse que a educação é como um porta-aviões, é muito difícil de mudar. De mudar. Claro, um porta-aviões é difícil mudar. É um monstro, é uma coisa gigantesca, cheia de coisas. Tem aviões, é barco, mas tem aviões, está a ver? Portanto, a educação é um pouco assim também. Ela tem passado por alterações ao longo da história portuguesa, mas a forma como se entende o ensino público mantém-se, de facto, um pouco na mesma. Ela dá-se autonomia às escolas, centra-se o poder no diretor, introduzem-se as forças vivas da região, ali no Conselho Geral, tanto dá-se voz aos pais. Forças vivas? Sim, aquilo que se chama forças vivas. Então o Conselho Geral é composto pela Câmara Municipal, pela Junta de Freguesia, por associações que têm uma ação muito significativa ao nível do Conselho. São pessoas que não têm nada a ver diretamente com a educação. Okay. Não é? A não ser o Conselho, obviamente, que tem a parte educativa, e neste momento há toda uma iniciativa para descentralizar tudo quanto é educação. A sério? A sério? Claro. A nossa escola já está sob a alçada da Câmara Municipal de Sintra. É? Eu continuo a ser funcionário do Ministério da Educação, mas a maior parte das coisas, tudo quanto seja arranjos, uma coisa, certo? Sim, ok. É a Câmara não me lembrava dessa questão. Ora, assim sendo, a Câmara Municipal sente-se também no direito de intervir. Nós agora funcionamos por semestres. Então, mas isso é o quê? Isso é Não. meio que são meio que as PPPs, é? O que é isso? As público-privadas?
Estamos a Não. entrar numa Não, género não, de público-privadas que não é o Não, isso Estado. não tem nada a Não ver é o com... Estado, não é o Estado que diz, vamos contratar X professores, mas assim pode ser a Câmara de entrar a dizer, olha, para esta escola vamos contratar X professores, ou para a outra. Já Entrar. pode intervir nesse sentido. Ah, já pode? Sim, numa escola só, nas escolas de primeiro ciclo. Ok. Já pode intervir, não é? Já contrata para o prolongamento do horário dos pais que não podem ir buscar os filhos no final das aulas. Há uma série de atividades e nessas a Câmara Municipal já pode intervir. intervir, não é? Ok. Por norma, quando essas escolas do primeiro ciclo estão ligadas a um agrupamento, é precisamente no Conselho Geral que se aprovam essas questões, as atividades que existem nas escolas. Tá bom? Olha, não sabia. Porque eu não sabia dessa. Agora fiquei... Então, mas não acha que as escolas deviam ter mais autonomia? Não, isso é outra questão. Se deve haver um currículo nacional, essa é a verdadeira questão. Se deve haver um currículo nacional ou se as escolas devem ter autonomia para alterar programas, arranjar um currículo completamente diferente. Sim, porque se formos por aí vamos entrar meio que num método de ensino igual aos Estados Unidos, né? Cada escola tem o seu método de tem o seu programa, cada método de ensino e etc, etc. Exatamente. Mas de certa maneira até é melhor, não acha? Porque se o método de ensino for igual em todas as escolas, em todo o país... O método... Estou ou a falar até do mesmo currículo. se o currículo for igual em todas as escolas, em todo o país, depois não há diversidade. É tudo, os alunos estão todos formatados para pão, pão, queijo, queijo. E a verdade é que não podem ser formatados só para pão, pão, queijo, queijo. Têm de ser formatados para pão, queijo, fiambre, maionese. Mas repara, o ensino público já tem essa diversidade, não é? Já tem essa diversidade. Na verdade, sempre teve. Havia escolas, antes de haver o ensino unificado. A palavra unificado é que já tem um peso muito grande. Não é? Tem que falar um bocadinho mais para o microfone. Todas as escolas... Pode mexer o microfone. Se quiser bem, depois olhar para mim, depois pode fazer pronto. assim. Ok. E assim já está melhor. Assusta-me ter esta coisa aqui mesmo ao pé, próximo de mim. Não é preciso ter medo. Não, estou a brincar. Pode morder-me o microfone. Não. Ok. Então, mas estávamos a falar do o currículo. O currículo já é muito diversificado, porque neste momento existe o ensino regular, foi aquilo que vocês seguiram, que pressupõe que os alunos adquiram conhecimentos e os preparem para o ensino superior. Certo. E depois existe o ensino profissional. Tem uma panóplia, uma variedade, um leque muito, muito vasto de opções. Que é a maior variedade que esta. Pois, realmente não há, mas... Certo? Há muita variedade e as escolas já estão a especializar-se nesta ou naquela área em termos de cursos profissionais. Os cursos profissionais têm um leque muito variado. O ensino regular é que não. A única coisa que é de facto igual e formata o tal cidadão para ser um bom cidadão, não é? Que é aquilo que o Estado espera que sejamos todos. E aquilo que a professora sempre batia na mesa. Isso será até ao 9º ano, não é? Até ao 9º ano? Até ao 9º ano. É? Depois do 9º ano há uma variedade já muito grande então, de opções. Assim, continua fincada a questão de formar bons cidadãos. Mas isso sim. Sim, claro. Continua. Claro, continua. Claro. Em especial no ensino regular, não é? Continua. Mas não sei se existissem diferenças em termos de currículo, se a formatação do cidadão não se manteria também. É possível que se mantivesse, não é? Sim, não estou a ver uma escola a formar para alguém subversivo. Vamos todos subverter-se aqui o sistema. Não estou a ver. Isso é um bocadinho anti-escola até. É um bocadinho, não é? Então, ok, já vimos essa questão de mudar. A questão é, penso que a questão se centra em se devemos todos estudar línguas ou não, se devemos todos saber matemática, se devemos todos saber geografia, ou se basta aprender na arte, por exemplo. A arte está muito posta de lado no ensino público, não é? Não há música, não há muito pouco.
a música é só para os primeiros anos. Tanto porque não a pessoa começar a estudar arte e apenas arte logo No sexto, sim. exatamente. Porque é que eu tenho de estudar geografia, história, geologia Mas e sabe essas que coisas todas? eu sou uma pessoa que eu sou adepto, não sou adepto. Para além de ser adepto, exato, eu acredito que toda a gente devesse ter história A no secundário. Eu acredito, Coitadinhos, eu acham, acredito. já a maioria já acha tão aborrecido. Não, mas sabe que a verdade é que dá uma outra visão à vida. Epá, pelo menos para mim, não sei, a Matilde também está aqui. Já agora, pessoal, está aqui mais uma pessoa em estúdio. Não sei se estão a ver, mas está bem. Pelo menos para mim, a Matilde também já falou, não é? A Matilde está em direito. A verdade é que História A deu-nos um leque de conhecimento. Na minha área de comunicação e na área em que eu quero depois me formar, que é ciências políticas, não, jornalismo político e toda esta parte da política que eu agora estou-me a afincar e estou ativo, a história ajuda-me diariamente e até nas aulas, porque muito. E como pessoa também, como pessoa, tenho uma noção de onde é que aquilo veio, de onde é que veio aquelas ideias e em que é que se baseiam, e posso dizer, espera aí, isto não é bem assim. É como a questão do fascismo. Os brasileiros falam muito que o Bolsonaro é fascista, é fascista, é fascista. A verdade é que uma pessoa de ciências não sabe dizer assim, não sabe caracterizar o que é o fascismo. Nós, enquanto Muito pessoas bem. de história A, podemos dizer que o fascismo é caracterizado por estas questões, por todos estes tópicos. Sim, Que não são propriamente todos os tópicos que o senhor Bolsonaro Bolsonaro. denomina. Não é? Ou o Será, portanto, um senhor fenómeno. André Ventura. Será, portanto, um fenómeno diferente. Pois, será diferente, não é propriamente fascismo. E eu acho que esta questão de ter esta disciplina e falar sobre estes temas e perceber onde é que eles vêm é essencial. Eu acho. Não sei quanto está a professora, eu pelo menos acho. Eu também acho, até porque eu sou uma amante de história, não é? Dediquei a minha vida ou a história preencheu a minha vida e de coisas boas. Eu, quando andava na faculdade, eu estava verdadeiramente apaixonada. E penso que essa é uma das diferenças na educação ou nas escolas, mesmo nas universidades, talvez, não sei, do tempo em que eu era aluna e do tempo em que vocês são alunos. É porque eu andei nas minhas escolas, as minhas escolas eram uma academia. Portanto, as pessoas valorizavam e gostavam do conhecimento. Sim. E os alunos desenvolviam de forma intuitiva e por aquilo que estudávamos, aquilo que vocês agora acham extremamente aborrecido, desenvolveu em mim um interesse enorme, uma curiosidade enorme pelo saber, porque o que eu queria era saber e saber mais e saber esta coisa da valorização do saber. Sim. E do gosto. Mexia comigo, sentia borbulhas no estômago, mas o que é isto? E um problema, eu tenho que resolver este problema. Tu problemas de matemática, eu adorava aquilo. E a escola era muito virada para isso. E valorizava a cultura erudita. Quem é que, agora no ensino secundário, valoriza a cultura erudita e gosta? Isso perdeu-se. As escolas deixaram de ser academias. Aquilo que se vê e que se observa e que existe nas escolas secundárias, espero que no ensino superior as coisas estejam diferentes, mas nas escolas secundárias aquilo que se vê agora é cultura de massas. Segmentos curtos, sim, fáceis, não é? A cultura erudita é uma coisa difícil, mas ao mesmo tempo os alunos, quando valorizam o conhecimento, quando são amantes do conhecimento, intuitivamente quase, veem nas dificuldades um desafio e desenvolvem muito o cérebro e a inteligência. Okay. Desenvolve-se, certo? Esta é a grande diferença. Agora, eu outro dia perguntei a um aluno o que é que a escola lhe podia dar para o ajudar a ter melhores resultados. E ele disse, testes mais fáceis. Foi a primeira vez que me responderam uma coisa desta, testes mais fáceis. E ele tem razão. Eu acho que nós nunca dissemos isso em 3 anos. Não, certo, mas testes mais fáceis. E porquê é que ele diz testes mais fáceis? Precisamente porque ninguém quer coisas difíceis. Não é? E a cultura erudita é uma coisa difícil.
Certo. Essa dificuldade deve ser entendida como um desafio, mas atualmente as coisas são entendidas como a cultura erudita é entendida como uma coisa aborrecida, difícil, aborrecida, e eu não quero saber. Eu continuo a achar que isto é uma coisa que tem que ver com as mudanças, com a democratização do ensino, não é? Porque havia muito menos alunos na altura em que eu era aluna do ensino secundário. Sim. Havia muito menos, o número de alunos reduzia-se imenso a partir do 9º ano, que era o ensino obrigatório, e havia muito pouca gente que ia para o ensino secundário e depois para o ensino superior ainda menos. E por isso era uma espécie de elite já. Ok. E com a democratização, com a abertura de portas, a cultura erudita foi recuando, não é? Foi os próprios programas das disciplinas foram-se alterando em função do interesse dos alunos, mas aquilo que existe agora me parece que é uma cultura de massas. Coisas pequenas, curtas e fáceis de aprender. Eu vou dar um exemplo assim muito, muito rápido. Eu lembro-me eu tinha inglês. E lembro-me de uma aula de inglês em que o que é que lemos? Um texto que era uma entrevista ao Bertrand Russell sobre a felicidade. Eu não vejo isso nos manuais de inglês de agora. Não é? Estudam-se mais questões da televisão, mais questões dos média, não é? Certo. Pronto, o que é que isso interessa? Uma entrevista de um filósofo em inglês. Certo? Portanto, a temática é totalmente diferente. Perdeu-se a questão da academia, do amor ao conhecimento. Isso perdeu-se. Professora, vamos agora ao nosso próximo tema, que é eleições. Eleições. Sim, vamos tentar perceber aqui o que é que pode acontecer, certo? Tem aqui à minha frente já os resultados. Os resultados são a AD com 29,5, 79 deputados, o PS com 28,7, 77, o Chega com 48, quadriplicou com 18,1%, a Iniciativa Liberal com 5,1, 8 deputados, o Bloco de Esquerda 4,5, 5 deputados, o CDU e o PAN e o LIVRE 3,3, 4 deputados cada, e o PAN com 1,9, apenas um deputado. Baixou. Ok, temos esta visão do Parlamento depois de 10 de março. A verdade é que ainda faltam 4 lugares para preencher na Assembleia da República. Sim. Que são dos votos de fora da Europa. Sim. Vamos ver agora para onde é que isto vai, não é? E visto isto, tendo noção de que a direita tem maioria, não é? Porque juntamos a AD, o Chega, a Iniciativa Liberal, e eles têm a maioria absoluta. Agora a questão é que o Chega não sei se vai se juntar por causa da AD, não é? Porque o Montenegro já disse que não. Vamos ver o que é que acontece. Estamos prestes a passar, pode vir a acontecer a questão das PPP, das público-privadas, aí sim, vir a questão que nós ainda há bocadinho estamos a falar sobre o ensino profissional, está juntamente com... Mas isso já existe. Sim, mas é juntarem os dois. Sim. Existe pontualmente. Em alguns locais, existe quando o Estado não tem edifício. Sim. Não é? Portanto, os privados podem substituir-se, tanto em alguns locais do país. Certo. Existe pontualmente, mas o Estado tem escolas profissionais, certo? Mas também existe parcerias com privados. Então existe esta possibilidade e o futuro do país está assim, não é? Faltam só aqueles 4, vamos ver agora o futuro do país. Sim. O que é que a professora agora acha deste... Vamos ver se a AD forma governo, não é? Sim. O que é que acha desta nova possibilidade de governo, de governação da AD de direita? Eu acho que não vai mudar muito em relação ao PS. Acho. Se a AD governar. O que eu não acredito é que deixem a AD governar. Vamos ver. Mas penso que ou vamos ter novas eleições. Em novembro. Sim. Que é um tema que está a dar que falar. Pronto, exatamente. Seja em novembro, seja noutra altura, forma a AD governo e depois não se consiga resolver as questões e se arrastem, em vez de ser em novembro, ainda ser depois disso. Mas
eu acho que, se houver eleições, acho que o Chega vai subir. Acha? Vai subir ainda. Não acha que as pessoas vão perceber assim, epá, cometi um erro. Não. Não vou votar outra vez no Chega, vou votar na AD Não. porque assim consegue estabilidade. Não, Acha que vai subir ainda mais? Acho que vai subir ainda mais. E acho que o PS e a AD vão perder ainda mais votos. Ainda mais votos, não é? Isto é o que eu acho. E o que é que acha do Mas trabalho? é uma perspectiva Sim, uma perspectiva minha. sua, Sou leiga, não sou politóloga. Não, É historiadora. não. Faz sou história. Sou uma estudiosa, ou estudante de história. Então, e o que é que acha do trabalho do nosso Presidente da República enquanto comentador político nas últimas semanas? Está-me a fazer uma pergunta, eu não tenho acompanhado muito Não tem, os não tem comentários, visto, os não tem visto comentários do Sr. Dr. Presidente da República? Não tenho. Tenho visto um bocadinho atrapalhado com esta situação e não tenho. Custa-me um bocadinho. É um bocadinho difícil, porque o que eu acho deste panorama político é que é muito... gera muita instabilidade na sociedade portuguesa e preocupa-me. Preocupa-me não o facto do Chega ter tido... Os 48? Sim. Exatamente, não é nada disso. De haver um terceiro partido forte, não me preocupa nada. Preocupa-me a fragmentação, a quantidade de pequenos partidos que existem. Podia haver 3, 4, 5 partidos fortes. Não me incomoda nada a alternância governativa, sinceramente. Não me incomoda, não é uma coisa que me incomoda. Penso que esses grandes partidos podem incorporar grupos mais radicais, quer de direita, quer de esquerda, não é? Pessoalmente não me incomoda. Essa alternância gera mais estabilidade. O facto de haver pequenos partidos e que os grandes se fragmentem muito, isso pode gerar uma grande instabilidade política. Portanto, isso é que eu acho que existe de novo. A Iniciativa Liberal acho um partido muito interessante, muito interessante, que é uma direita um bocadinho diferente. O liberalismo teve um projeto em Portugal que não foi propriamente o melhor. Não correu bem. Mas esta fragmentação às vezes faz-me lembrar precisamente a fase do liberalismo, não é? Que só se resolveu com a questão da alternância, não é? Entre dois grandes partidos. Houve muita instabilidade e lutas civis no país. E faz-me lembrar também a Primeira República, que também não acabou nada bem, não é? Os grandes partidos, as pessoas zangaram-se no seu interior e formaram pequenos partidos, e olhamos para o panorama da Assembleia e vemos aquele hemiciclo muito cheio de pequenos grupinhos, e parece que isso está a suceder agora também, Sim. não é? Um deputado destes, 2 deputados daquele, 3 deputados. Depois nunca entram num consentimento, não é? Sim. E depois pressionam os grandes para que queres o meu voto. Eu penso que o Chega é capaz de não aceitar um acordo tácito feito em sordina. Como assim? Feito sem ser em comunicado, porque eles vão ter que negociar com o Chega. Claro. A AD vai ter que negociar com o Chega. E se é bom que essas negociações sejam feitas sem ninguém saber. Pois. Não é? Secretas. Se o Chega a aceitar as negociações secretas, as coisas talvez se mantenham de pé. De pé, não é? Sim. Mas que elas vão existir, vão. Porque a AD não vai conseguir governar sem o apoio do Chega. Agora é esperar, não é, professora? Agora é esperar para ver o que é que acontece. Para ver a reação. Sim. Depende dos interesses dos partidos políticos. Sim. Já não sabe? Do povo português, mas do interesse dos partidos políticos. Já sabe. Sim. A professora vai se reformar este ano, para quem ainda não sabe. Portanto, daqui a uns meses, quando ela se reformar, vamos falar de temas mais fortes. Mais duros. Vai ser melhor. Mais duros. Portanto, o ano acaba em junho, vemo-nos em setembro, outubro, novembro, para aí. Vai que em novembro chama o Orçamento de Estado e vamos outra vez às eleições, vamos ver o que acontece. Prometo estar mais atenta nessa altura ao discurso do Sr. Presidente
presidente, que muito injustamente tem sido acusado de ser o grande responsável por Pelo esta, crescimento do Chega. não por esta instabilidade toda. Também, Então, também eu tenho acusado de ser o causador do crescimento do Chega, a dizer, não vou ajudar, não vou isso é apoiar. um perfeito disparate, ele não tem culpa rigorosamente Pois. nenhuma. Mas é o que algumas pessoas dizem. Pronto, eu não concordo. Também não. Portanto, professora, gostei muito de ter cá. Muito obrigada. Obrigado, eu. Muito obrigada pelo convite. Pessoal, já sabem, informações, _de política para jovens, _Henrique.gossul, qualquer coisa, estou disponível. Espero que tenham gostado deste episódio, espero que tenham gostado desta senhora magnífica aqui que ainda vai voltar, mas mais para a frente, ou então daqui a pouco tempo, vamos ver. O resto, uma boa tarde para todos e fiquem bem. Obrigado, professora. Obrigada.